Você acha que ele já te apagou de vez da mente? Tem convicção de que avançou sem olhar para trás, que o dia a dia dele flui sem sobressaltos? Tudo o que rolou entre vocês virou poeira antiga. E mesmo que algum dia tenha nutrido algo sincero, agora dá a impressão de que evaporou por completo. Inúmeras mulheres caem na armadilha de confundir o mutismo com desdém absoluto, o afastamento com amnésia total e aquela aparente serenidade com cura definitiva. Porém, o mundo afetivo dos homens é bem mais intrincado do que se mostra. Qualquer ferida grava um sulco duradouro e nem sempre o vazio denota falta de interesse real. Há caras que não vertem lágrimas diante de você, mas desabam em prantos quando ninguém vê. Caras que te excluem das redes, mas digitam teu nome em buscas ocultas. Afirmam que está tudo ótimo, mas cada postagem, cada hiato demorado, cada explosão de alegria parece um esforço frenético para camuflar o que ainda não digeriram por inteiro. A melancolia masculina costuma ficar soterrada, travestida de atitudes que soam ilógicas ou incoerentes para elas. Na realidade, tratam-se de escudos sofisticados de blindagem sentimental. Quando um cara padece calado, não berra, não publica textos teatrais, não te procura abertamente, só revela se você souber decodificar. Essa é a grande distinção entre o sofrimento dele e o dela. Elas costumam externar a dor sem rodeios ou engolir tudo de uma vez, enquanto eles forjam um dialeto afetivo discreto e cifrado. É como se conversassem em senhas, aguardando que alguém atento consiga traduzir o recado. Hoje vou desvendar os 7 indícios mudos que um homem emite quando ainda quer te trazer de volta. Ele não vai verbalizar isso na cara. O ego barra. Ou você simplesmente não está por perto para escutar, mas o corpo dele, a vibração, os movimentos já narram tudo. Esses indícios não são armadilhas nem estratégias psicológicas. São expressões autênticas de diálogo interior que brotam quando o peito tem algo a declarar, mas a cabeça não acha termos ou ousadia para soltar direto. Então, indício número 1. Ele comenta sobre você com terceiros, mas nunca contigo. Quando um cara de fato virou a página de verdade, não precisa nem citar teu nome. Transforma você em mudez total, em lembrança longínqua, em capítulo sepultado. Mas quando ainda arde, quando algo ficou pendente, ele solta teu nome, só que foge do contato imediato. E isso entrega demais. Talvez um amigo em comum tenha tocado no assunto. Talvez alguém tenha indagado sobre ti sem querer. Ou você flagrou uma alusão velada em algum story ou post e pensa: por que ele simplesmente não me manda um recado? Por que não consegue? Algo dentro dele trava o gesto. O coração anseia falar, mas o cérebro tranca tudo. A exposição de um contato direto soa arriscada demais, exposta demais. Por isso, ele procura rotas alternativas para te manter no radar emocional. Os sentimentos dele buscam válvula e, como não consegue te dizer na lata, divide com outros. Se um cara ainda carrega algo por ti, mesmo jurando o contrário, ele começa a abrir o verbo com colegas, conhecidos, até com gente que nem imaginava cruzar de novo. Fala do que rolou, do que feriu, do que você fez ou deixou de fazer. Se ele age assim, quer dizer que ainda pulsa forte. Essa é uma das vias mais frequentes do luto masculino. Botar para fora em voz alta o que ainda não metabolizou por dentro.
E você integra o discurso dele, mesmo que jure ter te apagado. Ele precisa de eco externo para decifrar os próprios afetos. Ao falar de ti com outros, ele não está só aliviando, está tentando compreender o que viveu, buscar respostas para dúvidas que nem sabe nomear. Em cada papo sobre ti, ele tenta remontar a narrativa de modo que consiga prosseguir. Não leia isso como pista de volta. Encara como prova de que ainda não achou sossego interno. E se você já está caminhando adiante, não force, só acompanhe. A nostalgia dita por vias tortas costuma ser a mais avassaladora. Indício número 2. Ele te esquiva ao vivo, mas não para de te vigiar. Existe um silêncio que não é desinteresse, é escudo. Uma tática discreta pela qual um cara que ainda sente decide não chegar perto, mas não consegue deixar de espiar. Se você marcou presença na vida dele, cravou um sulco afetivo fundo, com certeza já captou esse sinal. Ele não manda texto, não telefona, não dá o primeiro passo. Mas quando ocupam o mesmo espaço, a mesma sala, cruzam o mesmo ponto, você sente o peso dele, nota que está de olho. Mesmo simulando total alinhamento, ele foge do olhar direto, vira a cara quando pressente que você pode perceber. Mas enquanto você não olha, ele examina com atenção, registra, absorve detalhes que não vai verbalizar, mas que vão ficar tatuados na memória por eras. Como você estava trajada? O que estava falando? Com quem estava? Parecia contente? Dava a impressão de ter virado a página? Tudo isso, mesmo jurando que não sente nada? Por que age assim? Porque te encontrar é reviver, e reviver machuca fundo. O orgulho cochicha que é perda de tempo. A lógica quer blindá-lo, mas os sentimentos ainda estão plugados. Por isso, opta pelo afastamento não como castigo, mas como muro para não ruir de vez. É tática de sobrevivência afetiva. Ele mantém contato visual porque precisa saber como você vai, mas barra a aproximação, sabendo que isso pode implodir o castelo de defesas que ergueu. E aqui, muitas mulheres se iludem, ao se verem evitadas, acham que morreu tudo. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, a dor calada precisa de espaço para não estilhaçar. E se você fica serena, ancorada, sem cutucar ou forçar diálogo, ele capta e os sentimentos internos dele fervem mais, porque o distanciamento de verdade não provoca, marca fundo. Então, se notou que ele te foge, mas sabe que está de olho. Não corra atrás, não encare, não despreze com frieza, apenas permaneça acessível, tranquila e cortês. Na sua paz, ele ouve o eco de tudo que ainda não soltou. A firmeza afetiva vira espelho que reflete para ele tanto a ausência quanto o que ainda pode ser resgatado. Quando você não surta, não cai na cilada de perseguir ou ignorar, exibe um grau de maturidade sentimental que o peito dele registra e admira, mesmo que o ego resista. Agora vamos ao terceiro indício. Indício número 3. Ele finge estar no auge, de forma exagerada. Ele publica fotos rindo, frases de superação, recados como: tudo conspira a favor, eu sou meu próprio norte sozinho, mais pleno. Sai mais com a turma, parece mais agitado, se arruma melhor que antes, reage com frieza às suas stories e tudo sugere que avançou, mas algo não cola. Por trás de cada post há um fervor fabricado.
O riso soa mais como grito abafado do que alegria real. Quando um cara padece calado, nem sempre se fecha por inteiro. Ele maquia a tristeza, tenta persuadir a si mesmo de que está tudo certo e quer que os outros engulam isso também, sobretudo você. Cada post, cada story, cada sinalzinho visual não é para os seguidores, é para ti. Se você está vendo, ele quer garantir que perceba o quanto está radiante sem ti. Por que faz isso? Porque ainda queima forte, porque ainda carrega algo pesado. E como não consegue te dizer na cara, mostra do jeito mais escancarado, como se berrasse em surdina: olha como estou ótimo sem você. Contudo, atrás de todo berro, há um murmúrio implorando para que você o perceba. Valorize suas tentativas. Compreenda que ele permanece em seu universo. Quem está realmente satisfeito não necessita demonstrar coisa alguma. Quem se recuperou não precisa armar espetáculo. Porém, quem continua fragmentado tem de simular que nada o atinge. E eis a fronteira mais frágil. Não é que ele haja assim por fúria, ele está combatendo contra si próprio. Fingir que tudo corre bem é o único modo que domina para se blindar da angústia que ainda não soube digerir. E se você capta isso, não precisa contra-atacar, não precisa mergulhar na brincadeira do eu também estou ótima. Apenas contemple. Se você está sinceramente realizada, seu mutismo falará mais que qualquer imagem editada no Instagram. A genuína solidez afetiva não precisa rivalizar ou comprovar nada. Quando uma mulher percebe que atrás de cada "estou melhor que nunca" há um coração ainda se recompondo, ela pode reagir com empatia, não com orgulho machucado. Passemos ao próximo marcador. Sinal número 4. Ele se desdiz ininterruptamente, responde desmedidamente, fica exasperado sem causa visível. Um homem em equilíbrio consigo mesmo age de modo lúcido, consistente e sereno. Mas quando um homem padece internamente e não sabe verbalizar isso, suas sensações geralmente irrompem da maneira mais desordenada. Ele te exclui, depois readmite, dialoga e depois se arrepende. Desaparece por dias. Então, responde gélido ou com ironia, divulga alusões, para de seguir e depois retoma o acompanhamento. E você fica perdida sobre o que ele de fato deseja. Por que age assim? A resposta é direta. Ele quer cessar de sentir, mas não consegue se dominar. Não quer que você tenha peso, mas aguarda seu interesse. Quer que você acredite que está tudo certo com ele, mas cada sentimento não resolvido aflora. É uma batalha interior. A razão brada: apague ela, mas os afetos cochicham. Você ainda necessita dela. E no meio desse embate, você vira o terreno de confronto, onde todos os impulsos opostos dele colidem. É isso que muitas mulheres confundem com volubilidade, mas não é uma desordem mental, é ferida afetiva não cicatrizada. Ele se sente exposto e, como não consegue confessar que está padecendo, responde de modo que parece excessivo, desproporcional ou incoerente, e você vira o foco dessa turbulência afetiva. Não porque você mereça, mas porque ainda ocupa um lugar em seu peito. O que fazer? Não entre na dança dele, não retruque com ironia, não atice o incêndio emocional, apenas compreenda o que ocorre de fato. Ele está padecendo, mas não sabe como te revelar isso sem ruir. Se você está ancorada, se entende que essas respostas não são ofensas, mas manifestações de melancolia não resolvida, então não precisa replicar. Mantenha-se afastada.
Quando uma mulher não se deixa arrastar pelo tumulto e responde com sinceridade afetiva, ela vira o ponto de serenidade ao qual ele ainda almeja. Nesses instantes, sua habilidade de permanecer equilibrada não é indiferença, é inteligência emocional. É perceber que atrás de cada incoerência há um homem combatendo contra si mesmo. E o que ele mais precisa não é que você nutra o tumulto, mas que forme uma área de firmeza onde ele possa achar sua própria calma. Quinto sinal: ele passa a divulgar dados direcionados especialmente para você. Ele não dialoga, não responde, jura que te apagou. Talvez até tenha te excluído em alguns espaços, mas não em todos. Logo ele começa a postar stories extras, imagens onde surge melhor que nunca, canções que soam como recados indiretos, frases que ecoam o que viveram juntos. Publicações que afetivamente só alguém como você pode decodificar. E você se questiona: isso é para mim? Ou estou delirando? Você não está fantasiando. Quando um homem padece caladamente por você, mas não pode ou não quer falar, as redes sociais viram sua válvula de escape afetiva. É para lá que ele direciona tudo que não consegue verbalizar e faz isso sob o disfarce conveniente. Não é para você. Embora ambos saibam que não é verdade. Caso contrário, ele simplesmente não exibiria, mas ele exibe e você observa, sente e talvez ele também esteja observando. Você vai reagir mesmo sem curtir? Por que age assim? Ele precisa sentir que ainda provoca algo em você, que ainda tem impacto, que sua existência ainda está viva em sua mente e ao mesmo tempo preserva seu orgulho. Formalmente ele não te escreveu. É uma coreografia afetiva passiva, carregada de propósito. O que você deve fazer? Não reaja por impulso. Não pergunte "isso foi para mim?". Não caia na cilada de confirmar o poder dele. Apenas contemple. Se quiser restabelecer contato, faça isso do seu eixo, não do anseio de validar o que viu. Se ele precisa te mostrar que está melhor, que está ótimo, que sua vida está completa, significa que em algum plano interno ainda espera que você note. É um enigma afetivo intrincado. Quanto mais tenta demonstrar que não precisa de você, mas ratifica que alguma fração dele ainda almeja por sua validação, seu reconhecimento, sua presença em seu mundo, mesmo que à distância. Agora, sobre o sexto marcador, sinal número 6, ele te exclui, readmite, some, depois retorna. Um dia você pode abrir o chat e descobrir que ele evaporou. Você está bloqueada, sem explicações, sem discussões prévias, e alguns dias depois, sem dizer nada, o bloqueio some. Não há recado nem justificativas, mas agora você pode vê-lo novamente. Talvez ele até interaja com o que você posta, como se nada tivesse ocorrido, ou apenas, silenciosamente, lembre de sua existência. E você pensa: o que foi isso? Por que ele age assim? A resposta não está nas atitudes, mas na melancolia por trás delas. Quando um homem padece em silêncio e não consegue lidar com isso serenamente, a necessidade de controle afetivo o faz romper o canal com você. O bloqueio é sua forma de se proteger, sentir-se forte, delimitar fronteiras, mas seus sentimentos ainda estão vivos. Quando a intensidade baixa, quando a raiva vira saudade, quando a ausência se torna real demais, ele retorna. Não necessariamente com uma mensagem, não necessariamente dizendo algo, mas simplesmente desbloquear. Você já é uma mensagem em si.
Ainda não sei se quero você aqui, mas não quero que vá embora completamente. Essa ambiguidade afetiva é um dos sinais mais sombrios do padecimento calado. Quem se curou inteiramente não precisa romper e reconectar a ligação toda semana. Mas quem ainda padece não sabe se deve te libertar ou te aproximar. O que fazer? Não reaja exageradamente. Não pergunte por que você me excluiu. Não jogue o mesmo jogo respondendo da mesma forma. Apenas compreenda, ele está afetivamente desorientado. Você, se estiver centrada, não precisa entrar nessa dança. Permaneça serena, equilibrada e presente em seu espaço. Se você é a única que não vai e vem, ele sentirá isso. No meio da turbulência dele, você simbolizará a firmeza que seu coração ainda procura, mesmo que seu intelecto não confesse. Sua consistência afetiva em meio à tormenta interna dele vira um farol. Enquanto ele luta com impulsos opostos, você vira o ponto de apoio, recordando-o do que é paz. E mesmo que não confesse, uma parte dele ainda deseja recuperar essa firmeza que você exibe. Estamos chegando ao fim. Sétimo e último sinal de hoje. Ele não toma a iniciativa, mas também não permite que ninguém tome seu lugar. Ele não escreve, não liga, não suplica. Você pode pensar que ele te apagou, que já está com outra pessoa, que sua vida avançou. Mas no silêncio, ele não consegue se aproximar de ninguém. Não é que não tenha opções. Não é que ninguém se interesse por ele. Simplesmente ninguém desperta nele o que você despertava. E isso o irrita profundamente. Ele quer avançar, quer se sentir livre, quer experimentar algo novo. Mas a cada tentativa ele compara, recorda, revive, encontra alguém, mas se sente oco. Recebe recados, mas não responde com a mesma animação. Recebe atenção, mas isso não o alcança. No fundo, existe um vazio que você preenchia e que ele não conseguiu ocupar. E o mais impressionante, você não vê nada disso porque ele não manifesta. Ele não escreve sobre isso. Ele vive isso toda a noite quando não consegue encontrar alguém com quem realmente se conectar, em cada encontro que termina como um espectro do que teve com você. Cada vez que sorri, na verdade, não está sentindo. Quando um homem não deixa ninguém mais se aproximar, mesmo simulando que avançou, é porque você ainda está dentro dele. Sua paralisia, seu afastamento, sua aparente frieza não são indícios de esquecimento. São sintomas de um conflito interno, uma luta que você não vê, mas que ele vive todos os dias e ninguém o escuta. É a guerra mais calada e árdua. Querer partir, mas não conseguir. Querer sentir algo por alguém novo, mas constantemente comparar. Desejar abrir o coração, mas descobrir que ainda está repleto de suas lembranças. E o mais complexo, ninguém compreende porque ele simplesmente não consegue prosseguir, nem ele mesmo. Agora você sabe. O fato de ele não te escrever, não chorar por você, não manifestar nada, não significa que não sente. Existem homens que padecem em silêncio, não porque desejam, mas porque não sabem agir diferente. A dor deles não se revela em lágrimas, se revela em paradoxos, em exclusões súbitas, em stories que parecem recados indiretos, em olhares que se escondem e em ausências que pesam mais que qualquer adeus. Não se iluda. Não pense que silêncio significa esquecimento. Às vezes, o silêncio é o berro mais intenso de quem não sabe como te libertar.
Se este vídeo te ajudou a compreender o que antes você ignorava, se ajudou a interpretar o que nunca foi dito em palavras, inscreva-se. Nosso canal não é apenas sobre amor, é sobre decifrar a linguagem afetiva profunda que ninguém nos ensinou a interpretar. Ative o sininho de notificações. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda sente que foi apagada, quando, na verdade, ele ainda a sente mais do que ousa confessar. E lembre-se, um homem pode parar de falar com você, mas se não parou de te sentir cedo ou tarde,